Comissão de Trabalho fez nesta quarta-feira mais uma reunião para debater a reforma da Previdência dos servidores civis do Estado. Dessa vez, o foco foi no aumento das alíquotas previdenciárias e também na criação de fundos previstos no projeto de lei complementar que tramita na Assembleia. A deputada Marília Campos, que coordenou os trabalhos, abriu a reunião reivindicando ao representante do governo que os projetos fossem retirados de tramitação por causa da pandemia. Ela também alegou que o projeto precisaria de mais tempo para ser discutido por ter trechos questionáveis na Justiça. Nós não temos participação popular, a não ser de forma remota. Seria muito importante que a Casa do Povo tivesse a presença de servidores e servidoras participando e contribuindo nesse debate. Tema tão importante que mexe com os direitos dos servidores e servidoras, mas também que mexe com a situação fiscal do Estado. Então, por essa razão, apenas por essa razão, já justificaria suspendermos esse debate. Se o que for aprovado aqui contrariar interesses dos servidores, certamente, a disputa que nós fazemos agora, se ela não for suficientemente forte para sensibilizar o governo, para que não tenhamos retrocesso nos direitos dos servidores e servidoras, certamente os sindicatos e associações irão questionar judicialmente. Sou contra essa aprovação da reforma como ela está. E é também a sua manifestação, como tem sido a manifestação de todos os nossos deputados do Bloco. É bom lembrar que a nossa luta não foi em vão, Garantimos o fatiamento do projeto, realizamos um seminário virtual e o movimento sindical apresentou suas posições, ainda que com grande sacrifício, mas também muita dificuldade. Nos 43 dias que o PLC está na Comissão de Trabalho, de Previdência e Assistência Social, mantém um diálogo com entidades, de servidores, e quero continuar cumprindo o meu compromisso feito. Estamos usando o prazo regimental para garantir o debate, e as duas audiências que realizamos estão a serviço da mobilização de todos os servidores públicos do Estado. Não existe parlamento nem política sem diálogo e sem escuta. Segundo, foi o único lugar que as entidades foram ouvidas, das comissões. Só nessa comissão aconteceu a escuta das entidades enquanto trabalho de comissão. Nós insistimos muito para que as comissões anteriores não fizessem algo tão apressado e pudessem realizar os debates necessários. Então, quero parabenizar a Comissão de Trabalho por esse compromisso firmado junto às entidades sindicais, e esse tempo foi fundamental para que as categorias compreendessem melhor o conteúdo da reforma, que está dividida entre PEC e projeto de lei complementar. O secretário de Estado da Fazenda participou de forma remota da reunião. Sobre as alíquotas progressivas que vão, pela nova proposta em tramitação na Assembleia, de 13% a 19%, ele garantiu que 83% dos servidores serão atingidos com o menor índice, e que não foi possível estabelecer percentuais menores, como fez a reforma da União. E se eu seguisse a mesma regra da União, eu não conseguiria atingir os 14%. E sim, como está colocado aqui no item, 12,1%, ou seja, eu teria que majorar essas alíquotas. Então, esse é o motivo de não se aplicar a mesma metodologia, a mesma faixa de alíquota previdenciária adotada pela União. Nós dividimos em 4 faixas salariais. A primeira faixa, de 0 a 2 mil reais, é uma alíquota de 13%, de R$ 2.001 a 6.000, alíquota de 14%, de R$ 6.001 a 16.000, alíquota de 16%, e acima de R$ 16.000, uma alíquota de 19%. Hoje, os servidores contribuem para a Previdência do Estado com 11% da remuneração. O argumento do governo de que quem ganha até R$ 2.000 vai pagar menos foi criticado. Que não se enganem os senhores quando ele diz
que será pago menos pelos servidores públicos que ganham menos. Na realidade, eles também vão pagar mais, como todos os servidores públicos. E, portanto, essa premissa partida pelo secretário em relação a isso é equivocada. Todos os servidores, portanto, vão ter uma carga tributária demasiadamente aumentada. Em algumas categorias, pode chegar a 56% de aumento de carga tributária. Vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Não entra mais nenhum novo contribuinte no Fundo de Previdência, vai chegar uma hora que você só tem aposentados, e qual vai ser a alíquota para sustentar a Previdência? Digamos que no futuro aí, a despesa previdenciária seria 20 bilhões. A alíquota vai ser de 100%, não é isso? Se é 2 para 1, é 66% para o Estado, 33% para os servidores. Então, é aquela questão, gente, está claro isso. Se a gente não fizer concurso público, se a gente não tiver crescimento econômico, se a gente fazer segregação de massas, nós vamos terminar com o massacre da atual geração de servidores. Além das alíquotas, o projeto prevê que o IPSENG fique com a função apenas de cuidar da saúde do servidor. Para administrar a Previdência, seria criada uma nova autarquia, a MGPrev. Também seriam instituídos 2 fundos, o FFP, Fundo Financeiro de Previdência, que vai substituir o fundo atual, e o FEPRENG, Fundo Estadual de Previdência, para onde serão canalizados recursos como aluguéis e venda de imóveis, que só poderão ser utilizados para pagamento de aposentados e pensionistas. O FEPRENG, segundo o governo, terá como objetivo alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência, perfil criticado pelos especialistas. O que o governo faz ao compor esse fundo, na verdade, é buscar legitimar, né, o discurso do ajuste fiscal, a estratégia do ajuste fiscal, porque a composição desse fundo vai exigir essa disciplina, né? E a necessidade, inclusive, de privatizar empresas como a CEMIG, Copasa e a Codemig. O governo legitima esse discurso perante a sociedade e, por que não dizer, tenta fazer isso legitimando perante os servidores, que vão estar entre a cruz e a caldeirinha. Ou eles aceitam os aumentos das alíquotas de contribuição e a redução da sua remuneração, ou passam a atuar no sentido de defender a privatização das empresas estatais. O que a gente entende é que os estados federados precisam de um novo pacto federativo que propicie novas receitas para financiar as necessidades da sociedade, na área de educação, de saúde, enfim, não só previdência. E o que temos nessa proposta apresentada pelo governo é só a redução de despesas de pessoal de serviços, risco de desvinculação de receitas constitucionais hoje na área de educação e saúde e de privatização de empresas estatais com impactos futuros no preço da energia, da água e de outros serviços essenciais, né? Impactando, sobretudo, a população mineira de baixa renda, que não vai ter como arcar com essas despesas, e os servidores. Caso a Previdência se mantenha em déficit, mesmo com todas as alterações da reforma do sistema, o projeto de lei ainda autoriza o governo a cobrar alíquotas extraordinárias para todos os servidores. O texto constitucional federal, tal como previsto na proposta do governo, estabelece a possibilidade de se instituir uma contribuição extraordinária para o custeio do RPPS de Minas Gerais. Contudo, é uma proposta absurda, porque ele condiciona a criação da contribuição extraordinária para os regimes próprios que possuírem déficit, como se os regimes próprios do país não possuíssem déficit. Portanto, excelentíssimos deputados, deputadas, servidores que nos ouvem, será instituída, sim, uma contribuição extraordinária. Portanto, aquele patamar contributivo apresentado pelo Dr. Nazário, amigo de profissão de longa data, será incrementado com a contribuição extraordinária, porque nós sabemos que os gestores públicos devem motivar os seus atos. E se o regime próprio possuir déficit, como é o caso de Minas, o gestor previdenciário mineiro instituirá,
por um dever do texto constitucional, esta contribuição extraordinária. Portanto, a contribuição do servidor não vai se limitar àqueles 18% de contribuição efetiva na alíquota máxima apresentada pelo governo de Minas Gerais. Durante a reunião foram aprovados vários requerimentos, entre eles um de autoria do deputado professor Cleiton, que quer informações do Ministério Público do Tribunal de Contas e do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre a operação que investiga fraudes na Previdência desse estado. O nosso papel aqui de parlamentar é exatamente não permitir que ocorra em Minas Gerais os erros que ocorreram no Rio de Janeiro, a ponto, inclusive, da Assembleia Legislativa convocar uma CPI para exatamente debater e discutir o que foi feito lá atrás. Não se trata aqui de nenhuma acusação, muito pelo contrário, como nós somos fiscalizadores e temos um compromisso com o nosso povo, eu estou aqui com uma vasta documentação que já foi me enviada, que são relatórios do Tribunal de Contas, artigos, notícias, do próprio Ministério Público, relacionado a uma dívida pública da chamada Rio Previdência, da qual o nosso secretário da Fazenda foi diretor dessa autarquia e secretário do Estado da Fazenda no Rio de Janeiro, quando foi feita lá uma operação chamada Operação Delaware. O primeiro problema é que há uma inexistência de uma lei autorizativa que, doutor Nazário, está inserido no chamado princípio da legalidade. Primeiro ponto que chama a atenção no que foi feito no Rio de Janeiro. Diz respeito à inexistência de lei federal que autorize operações securizadas no âmbito da administração pública. Assim, uma primeira irregularidade aparente em relação às operações ocorridas no âmbito da autarquia previdenciária carioca diz respeito à realização de uma série de operações sem qualquer tipo de amparo legal. E nós temos medo de que o mesmo aconteça aqui em Minas Gerais. O secretário da Fazenda se comprometeu a levar ao governador as sugestões e críticas levantadas na reunião. Eu tenho muita tranquilidade do que tudo foi feito dentro de uma base legal. Não poderia ser diferente. Mas eu entendi que a discussão não seria essa, porque ele colocar que o que foi feito lá vai contaminar o Minas Gerais, é importante, então, ter conhecimento, ler os documentos do que aconteceu lá, né? E ele mesmo colocou que não é conclusivo o processo, né? Não há possibilidade de fazer um movimento que foi feito sem aprovação da Assembleia Legislativa, tanto é isso que a operação foi feita de novo em 2018 e aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público. Então, há uma divergência, eu só imaginei que a discussão seria técnica com relação à discussão da reforma previdenciária, não partindo para isso. O projeto de lei complementar deve receber parecer da Comissão de Trabalho na próxima semana. A deputada Marília Campos pediu ao relator, deputado Celim do Centrocel, para considerar alguns pontos. Seria muito importante que Vossa Excelência contemplasse no seu relatório a não cobrança de alíquotas para aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do INSS. Segundo o deputado Celinho, assegurar que não teremos nenhuma pensão que seja inferior a um salário mínimo. Porque nós sabemos que, como já existe, né, uma proposta de corte, várias são as reduções, mas, dentre elas, a mais significativa é aquela que determina que as pensões serão 50%, né? E nós teremos casos de pensionistas que vão ganhar menos do que um salário mínimo. Então, colocar pelo menos essa questão para assegurar que nenhuma pensão será menor do que um salário mínimo. E uma outra questão que é muito importante, como eu disse antes, a questão dos fundos, mesmo o secretário afirmando e reafirmando que não estamos criando sistema de capitalização, a única forma da gente se assegurar mesmo é colocar uma emenda onde o fundo financeiro ou o fundo solidário esteja explicitado que esse fundo receberá as novas contribuições dos novos servidores,
porque em nenhum momento está dito no projeto. Então, para a gente assegurar que esse fundo solidário será abastecido, tem que ser explicitado que as novas contribuições dos novos servidores estejam migrando para esse fundo solidário.